textão mesmo, sem estresse. Só pra gente economizar tempo. Alguém tem horas aí? 11h30. Meia hora é a glória, é o que eu preciso. Na verdade é o seguinte, pessoal. Eu quero poder aproveitar o fato de ter revisado agora o trabalhinho, ter corrigido esse trabalhinho e ter usado o TEC, o Teorema da Energia Cinética, que eu queria discutir com vocês outros teoremas. Eu até já comecei essa discussão em outra aula, mas eu quero só revisar essa discussão, já nos encaminhando aí para os finalmente dessa apostila, que são teoremas que eu acho menos úteis na hora de resolver exercício, mas que são importantes para uma eventual questão teórica. Lembrando que o que eu estou falando agora não cai na avaliação de segunda-feira. A avaliação de segunda-feira é uma cópia desse trabalho com números trocados, basicamente. Aí eu boto um alienígena, alguma coisa desse tipo, fica divertido, entendeu? Só. Ou seja, tu pode pegar esse teu trabalhinho, ver onde é que está errando, falar, não vou errar isso, e meter um 10 nessa avaliação, cara. Palavra de honra. Tá? Então é só tu estudar pelo trabalhinho, na segunda-feira tu vai levantar essa nota, tenho certeza. Beleza? Mas então assim, ó, já para a gente avançar nos nossos estudos sobre energia, vamos analisar juntos aqui algumas situações interessantes. Professor, Pois não. tem uma folhinha daquela ali, pra me levar pra cá, você vai fazer de novo. Pô, cara, eu vou te confessar que eu não sei, mas eu dou uma olhadinha, se eu tiver eu te consigo. Ô professor, Oi. se o senhor puder arranjar lá pra mim, eu agradeço. Eu vou ver quantas fotos eu tenho e distribuo pra vocês. Outra, não se esquece, cara, assim ó, eu tô na faculdade, tu sabe disso, eu tô toda hora fotografando tudo com o celular. Enquanto os caras estão indo no Xerox lá, eu já vou lá, fotografei tudo e pronto, não paguei nada, tá no meu celular, tô no ônibus, tô no engarrafamento, tô numa fila maldita, já puxo o celular, já começo a estudar. Entendeu? A vida é assim, cara, fazer o quê? Porra, aí tu tem um puta de um dispositivo na mão e não usa essa porcaria, pelo amor de Deus, cara. Às vezes eu fico apavorado, cara. Como é que pode ser tão bom pra umas coisas e tão tapado pra outras? Beleza? Fotografia, cara. Tá bom, cara. Pega o caderno do cara ninja, fica só olhando a aula. E tirando dúvida, interagindo. Depois pega o caderno do ninja fotográfico, acabou. Porra, tu além de ter o melhor caderno da sala, tu é o cara que mais prestou atenção. Ah, professor, mas eu não pego prestar atenção, eu pego copiando. Então copia. Mas tem que descobrir qual é a tua maneira de aprender, certo? Isso que é mais importante. Galerinha, sabemos que as energias mecânicas são cinética. Valeu! Nós sabemos a fórmula de cada uma delas. O cara que faz exercício já decorou. O cara que faz exercício nem olha para o formulário, sai fazendo conta. Energia potencial elástica, kx²/2, trabalho da força, acabamos de revisar. Força, distância, qual é a limitação da fórmula? Não pode o quê? O que não pode ser variável? A força. Vamos de revisar, olha como tu confunde já. Isso que faz poucos minutos que aconteceu. Ah, professor, isso é porque eu sou burro? Claro que não, cara. É só porque tu viaja, porque tu não faz esforço, entendeu? Tu tá aqui assim, tu não tá assim, quero aprender física, quero ser bom, tô preocupado com o meu salário, caramba, o mundo é cruel, putz, o que eu vou fazer na minha vida quando adulto? Quanto que eu vou ganhar, caramba? Outra, não adianta tu ser o melhor dessa sala, cara. Essa sala é um cocôzinho perto do Brasil todo. Tu tinha que ser melhor, não só que da sala, mas pensar, porra, e os concorrentes que vão competir comigo na UFSC ano que vem? Os caras do colégio tal, do colégio tal, do colégio tal. Por isso que a luta maior era no dia a dia contra vocês mesmos. E quando tu vem assim, sem deixar o suor escorrer, como a maioria de vocês que eu percebo, vem na manha. Tem gente que nem precisa fazer esforço. Pro cara que não precisa fazer esforço, eu gostaria de apertar mais a prova. Só que se eu apertar mais a prova, um monte reprova. E o colégio precisa vender também. Os pais não podem ficar tirando os alunos porque estão reprovando de rodo. Ano passado eu bati meu recorde, não posso bater meu recorde de novo. Não dá pra reprovar, né, sei lá, 7 ou 8 que reprovou ano passado, coisa absurda, né, cara? Então não dá pra fazer isso. Então o cara tem que dar uma aliviada. Mas o cara que tem facilidade, tira 9 e 10 acha que tá arrumando. Mas não, cara, ele tá ganhando dos caras que estão na média da sala dele. Será que ele é melhor que o melhor do cara da esquina ali? Tá entendendo? Eu ficava preocupado com isso. Eu falava, pô rapaz, será que o meu colégio é bom? E ele falava, ah não, vai dar tudo certo. Ah, tá tudo bem, Otávio, fica tranquilo. Ele tava me mentindo, coitado do meu pai, pra que eu não ficasse aflito de estar no colégio de merda. De ser o melhor da minha turma, mas uma turma meia boca. Se eu fosse competir com os guris do Brasil, eu ia tomar pau.
talvez sabendo disso nessa tua idade, eu me esforçaria ainda mais. Eu era um cara bom, mas eu não era o cara que não dava ponto sem nó. Eu também fazia, né, dava meus deslizes, uma prova ou outra, eu estudava um dia antes, em vez de uma semana antes, eu também errava. Né, eu era só acima da média. Então é isso que tens que pensar, cara, tens que duvidar de ti mesmo. Cuidado com isso, cara. Um dia tu vai te arrepender de ter tido tanto tempo de estudar e ter passado tanto tempo na internet, ou tanto tempo fazendo outras coisas. Não precisa largar a internet, é só botar na ponta do lápis quanto eu estou fazendo de um, quanto eu estou fazendo do outro. Assim como teu pai tem que botar na ponta do lápis as contas da casa, tens que botar na ponta do lápis as contas dos teus estudos. Cuidado, tá, gente? O TEC, o que diz o TEC? O trabalho de quem? Da força resultante. É igual a variação de energia cinética. Tem outros teoremas interessantes. Eu quero te mostrar, por exemplo, o teorema da energia potencial primeiro. Da energia potencial. O negócio é o seguinte, galerinha. Imaginem vocês que eu tenho uma pedrinha, lembra? Uma certa altura, vamos chamar de H inicial. Essa pedrinha cai e vai para o chão, H0. Quem fez trabalho para ela cair? A gravidade. Qual é a força que fez o trabalho? É a força gravitacional, chamado de peso. Eu posso calcular o trabalho da força-peso usando essa fórmula, concorda comigo? Sim. Sem problema nenhum. Mas eu queria uma outra maneira de calcular o trabalho da força-peso, que é uma força chamada de conservativa. Por que tu acha que a força-peso é chamada de força conservativa? Qual o nome? Conservativa. Conserva a energia. O que é uma força dissipativa? Tá vendo, cara? O nome é autoexplicativo, bicho. O nome é autoexplicativo. Me dá um exemplo de uma força dissipativa. Pode ser. Parabéns. Mais alguma? Uma força que libera energia térmica é dissipativa. O amigo falou que a mais importante delas, o atrito. O atrito ele não rouba energia dos corpos. Não é por isso que a cadeira parou as N vezes que eu arremessei ela na sala de aula, né, devido ao atrito. Então o atrito é o melhor exemplo de força dissipativa. Me dá outro exemplo, além da força gravitacional, da força-peso, outro exemplo de força que conserva energia. Já rolou hoje na sala de aula essa energia conservativa aí, ficou indo e voltando. A elástica da mola, né? A energia da mola eu espremo e se a mola fosse perfeita não perderia nenhuma gota de energia. Ao liberar a mola ela devolveria toda a energia. Ou seja, se eu estou falando que esse teorema é o teorema da energia potencial, é o teorema da energia potencial Gra e da energia potencial E, que são forças envolvidas com essas energias, são forças conservativas. Então nós estamos ignorando o atrito aqui, certo? Tu vê, ó, daria para aplicar a fórmula, galera, e calcular o trabalho da força-peso. Se eu estou desenvolvendo esse teorema com vocês agora, é porque teoricamente ele vai facilitar a nossa vida de alguma forma. Eu, apesar de ser um aluno um pouco acima da média, eu não dominei esse teorema na tua idade. Eu só fui entender ele depois que eu já tinha passado do vestibular. Aí é que eu fui entender ele. Eu usava outras maneiras. Eu usava meu bom senso de estudar conservação de energia para resolver os problemas. Mas olha que legal essa ideia. Aqui tinha uma energia potencial gravitacional inicial. Vamos supor que a pedra não chegou até o chão. Fazer uma situação mais genérica. Ela chegou até uma altura final, a pedrinha. Então ela possui no final uma energia potencial gravitacional final. Porém, de onde é que veio a ideia de energia potencial gravitacional? De onde é que eu tirei o MGI hoje, o MGH? Dessa fórmula aqui. Então pensa bem, tu concorda que ao calcular a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional inicial e a energia potencial gravitacional final, eu estou usando de certa forma duas vezes a fórmula do trabalho? Para que agora eu vou querer calcular o trabalho? Eu vou ter que usar a fórmula de novo, se eu já sei calcular o MGH inicial e o MGH final. Deve ter uma maneira de calcular o trabalho da força, nesse caso da força peso, usando as energias potenciais gravitacionais iniciais e finais. O detalhe é o sinal que pode nos confundir. Nessa situação onde a pedra caiu, o trabalho da força peso foi positivo ou negativo? Por quê?
Positivo. Por quê? Porque o trabalho está sendo realizado para o mesmo lugar onde Porque como é que a era? força. Legal, assim eu já fico feliz, ó. Outro dedinho lá, legal. O que o amigo está querendo dizer com os dedinhos assim? Que o deslocamento da pedra foi para baixo, a força foi para baixo e esses dois vetores apresentam ângulo 0 e cosseno de 0, 1, e é o cosseno que define se vai ser positivo ou negativo, né? É chamado de trabalho motor, contrário do trabalho resistente. Esses nomezinhos tem que começar a fazer cada vez mais parte do nosso vocabulário aqui da física, beleza? Peraí, então eu vou fazer igual o teorema da energia cinética. Vou dizer que o trabalho da força-peso é a variação da energia potencial. Olha que bonito, vai ficar certinho, ó, porque a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Concordam? Eu estou mentindo para vocês. Só queria ver se alguém estava atento e podia perceber qual é a mutreta que eu estou tentando fazer vocês engolir para ver se vocês estão olhando e pensando ou se estão só assim. Tá um absurdo, eu acabei de escrever uma grande merda aqui no quadro. Uma bobagem está escrita aqui no quadro. Tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. 30 segundos atrás. Vou dar uns 30 minutos aí, uns 30 segundos aí, para vocês tentarem descobrir o erro bobo que eu cometi aqui. Será que para calcular o trabalho da força-peso tem que somar a energia que ele tinha aqui com a energia que ele tinha aqui? Mas pensa bem, a energia que ele tinha aqui já não inclui essa energia que ele tinha aqui? Primeira negativa. Eu acabei de falar para vocês que o trabalho da força-peso nesse caso dá um resultado positivo. E ele quis saber o porquê. Quis saber o porquê, né? Agora olha essa subtração, pô. Esse número aqui não vai ser menor do que o inicial. Se eu faço um número menor menos um número maior, dá um resultado negativo. Então o que está faltando para ficar certo ali? Pode ser, mas como eu gosto de trabalhar com a ideia de variação, que é final menos inicial, eu só botar um menos ali na frente, porque aí menos com menos. Eu desisti do teorema da energia potencial por causa do menos. Eu não conseguia admitir aquele menos ali, eu não entendia o que aquele porcaria daquele menos está fazendo ali. E o professor não conseguiu diluir essa dúvida em mim. Fui eu, quando sentei a bunda na cadeira em casa sozinho, sem professor para me confundir, fiz esse desenho, e aí eu, como é que eu não enxerguei isso, pô? Se o cara está caindo, a energia está diminuindo. Se eu vou fazer final menos inicial, a resposta dá negativa, mas poxa, o trabalho da força-peso foi para baixo, foi positivo. Então se eu quiser calcular o trabalho da força-peso fazendo a variação da energia, tem que ser o menos na frente, para poder fazer final menos inicial, e menos com menos dá mais, fica positivo. Então tu vê, ó, para mim o delicado de engolir é aquilo ali, ó. Aquilo ali é delicado de engolir. Aquele menos chato ali. Bom, também pode-se encontrar esse teorema como o teorema das forças conservativas. Porque eu poderia ter colocado uma mola ali na situação em vez da gravidade, não é? A mola vai se comportar que nem a gravidade, porque força elástica também é uma força com... Então olha só, teorema da energia potencial, ou então teorema das forças conservativas. Tu pode também falar isso, forças conservativas. Forças conservativas. Como é que é esse teorema então? Ele só diz que o trabalho das forças conservativas é igual à variação da energia potencial. Cuidado, ó, eu fiz o desenvolvimento da ideia para a energia potencial gravitacional. Mas como a elástica apresenta a mesma característica de conservar energia, eu posso estender essa ideia para uma molinha também. Poderíamos imaginar uma mola aqui, ó, uma mola bem esticadona e depois uma mola mais esticada, mais comprimida, e fazer exatamente o mesmo raciocínio anterior, certo? Então, teorema das forças... O que é força conservativa? Que conserva energia, ou seja, que não dissipa energia. O que é o contrário de uma força conservativa? Força dissipativa. O que ela faz, a força dissipativa? Dissipa, rouba a energia do sistema. Exemplo clássico, atrito. Até agora, dois teoremas. TEC, teorema da energia cinética, diz que o trabalho da força é igual à variação. E agora, o teorema das forças conservativas.
conservativas, ou teorema da energia potencial, o trabalho das forças conservativas é o negativo na variação da energia potencial. Aquele menos é perigoso. Certo? Ele é raro de ser necessário para resolver o problema, mas aí o cara pode fazer pergunta teórica sobre isso na UFSC. Eu queria que tu tivesse um conhecimento mínimo sobre isso. Já vamos continuar, meus queridos. Tá quase.